Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo. Agora a gente vai para o estudo número 5, né? O dom gratuito de Deus. Então, bora lá. Depois do Éden, perdido, os patriarcas foram os depositários do plano de salvação através dos sacrifícios simbólicos que apontavam ao Cordeiro de Deus. Cada altar construído e cada animalzinho sacrificado apontava para a graça salvadora de Cristo, relembrando ao pecador que ele não podia salvar-se a si mesmo. Sangue representa a vida, e quando ele se esvazia da inocente vítima substituta do pecador, apontava para a única possibilidade de aceitação diante de Deus, já que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A salvação é gratuita. Portanto, a única participação do ser humano é aceitar o sacrifício de Cristo. A vida eterna é o resultado final dessa graça divina. Então, em Apocalipse 13, o verso 8, e Apocalipse 5, verso 9, como é apresentada a salvação após o pecado. Então, através do sacrifício do Cordeiro, né? Cordeiro de Deus, que fala nos versos. E também em Efésios, né, 2, o verso 8 até o 10, também tá falando que é unicamente pela graça mediante a fé, né? Então, esses, no caso, como que fala? Então, a salvação, ela vem por meio do Cordeiro de Deus, que é Jesus, certo? E é unicamente pela graça, né? A graça de Deus, mediante a fé no Filho de Deus, entendeu? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Em Romanos 6, 23, o preço foi pago através do sangue derramado do Filho de Deus, em Hebreus 9, 22. No Éden, Deus efetuou o primeiro sacrifício, em Gênesis 3, o verso 21. Essa é a base da aliança, né? A base da aliança no Antigo Testamento, como no Novo, é o derramamento de sangue. Então, no Antigo Testamento, a aliança era o derramamento do sangue dos animais, né? Que era para representar Jesus. E na Nova Aliança, né? Que é o Novo Testamento, é no sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, entendeu? Derramamento de sangue, não haver remissão de pecados. Então, sem o derramamento do sangue de Jesus, não tem a remissão dos nossos pecados. Então, se Jesus não tivesse derramado seu sangue lá, não haveria remissão para os nossos pecados, né? Porque Jesus, ele veio para nos redimir dos pecados, que está lá em Hebreus 9, 22. Então, a partir do Éden, os patriarcas ergueram, né, altares. Tá lá em Gênesis 8, o verso 20, Gênesis 12, o verso 7 e 8, 13, o verso 18, e em Hebreus 11, o verso 4. Eu vou deixar na descrição, tá? Para vocês não ficarem perdidinhos. Onde sacrificavam animais na expectativa da vinda do Cordeiro de Deus, que derramaria o seu sangue por todos nós. Então, esse rito, né, de matar o cordeirinho, né, confessar ali no ouvido do cordeirinho, depois, né, degolar ele, era um ritual onde
iria acontecer com Jesus, né? Então ele desceria do céu, viria como ser humano, ele seria morto, derramaria o sangue dele e nos salvaria dos pecados, né? De todos nós. Então, tipo, todos nós é todos mesmo, né? Tipo, do começo, né? De os pecados de Adão até o último. Então, Deus pagou ali naquela cruz. Na verdade, Deus, ele venceu, né? O diabo, o pecado, tudo ali no Monte do Calvário, onde ele até sangra, né? Suor. No caso, o sangue, não, o suor virou sangue, né? Porque o sangue começou a sair pelos poros. Então, é ali que Jesus venceu. Na cruz foi só a consumação, né? Que ele falou, preço tá pago. Então, tá pago, né? Tetelestai. Então, preço tá pago. E ali foi só, tipo, um imprimato de Deus falando, aqui é tudo meu agora. Né? Pro diabo, sai fora. Agora quem manda sou eu, porque agora o governador deste mundo sou eu, né? O filho de Deus. Então, ali o diabo perdeu todo o domínio, né, que ele tinha de ficar lá enchendo o saco, né? Aí, bom, não vou entrar mais nessa, senão eu vou sair, vai ficar dando muito tempo. Mas bora lá continuar. Em Isaías 53, o verso 7, o verso 4 e 6. Como Jesus é representado no Antigo Testamento? Então, no Antigo Testamento, Jesus era representado, né, como cordeiro que foi levado ao matadouro e não abriu a boca, né? Porque ele morreria desse jeito no Novo Testamento. Então, no Antigo, em Isaías, né, já falava dele, que ele viria como cordeiro de Deus e ele seria levado ao matadouro e não ia abrir a boca, né, para falar um A, né? Não ia reclamar, nem ia gritar, nem nada dessas coisas. Tanto que foi exatamente o que aconteceu. E o apóstolo Pedro, né, afirma que fomos comprados não mediante coisas corruptíveis, né? Como prata, ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, o verso 18 até o 20. Segundo João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? João 1, o verso 29. Pode o homem salvar-se a si mesmo, né? Vamos ver em Efésios 2, o verso 5, o verso 8 até o 10 e Gênesis 6, o verso 8, Gênesis 15, o verso 6. Então, porque pela graça sois salvos. Então, o homem pode salvar a si mesmo? Aqui está falando, pela graça sois salvos. E mediante a fé, isso não vem de nós. É dom, né, unicamente de Deus. Então, a gente não pode se salvar, não podemos fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar a salvação por meio de Jesus Cristo, entendeu? Então, aqueles que acham que vão ser salvos pagando, né, para alguém, não vai ser salvo. Se acha que fazendo bem para alguém vai ser salvo, também não vai ser salvo desse jeito. Se alguém acha que trabalhar para Deus vai ser salvo, também não. Porque a salvação vem de Deus e é graça dele, né? E a salvação vem pela fé. Por que pela fé? Porque você precisa acreditar que Jesus é quem ele é. Realmente é o Cordeiro de Deus que te salvou. Se você não acredita, então, né? Tá condenado, porque não crê. Agora aqui, quando o pecado entrou no mundo, Deus tomou providências para a salvação. Gênesis 3, o verso 15.
colocou em ação o plano idealizado antes da queda, baseado no derramamento de sangue de uma vítima inocente, substituta do pecador, que representava Jesus, né? Que era o cordeirinho que morria, né? Para mostrar que Jesus ia morrer por eles, que ia salvar eles dos pecados, né? Que no caso ia purificar eles, né? Tirar deles o pecado. Apocalipse 13, o verso 8. Muitos imaginam que podem alcançar a salvação através de campanhas, né? Doações, penitência, né? Não. Obras humanitárias, né? Vou ajudar uma ONG. Obras, boas condutas, né? Mas ela é um presente de Deus, recebido através da fé. E da fé em quem? A fé em Jesus, né? Então, a pessoa precisa acreditar. Tem gente que acredita em fada, né? Nem existe. E fala que não acredita em Jesus, sendo que tem várias evidências que Jesus realmente existiu. No caso, existe, né? Mas, tipo, aqui na Terra, né? Mas a pessoa não acredita. Prefere acreditar em elfo, na história do Papai Noel, que, tipo, nem é pai, nem é Noel. E, tipo, né? Um monte de coisa que manda da ver e as pessoas acreditam, né? Mas é aquilo, né? Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Se a pessoa não teve o conhecimento, né, que a gente tá estudando agora, Deus não leva em conta esse tempo. Mas a partir do momento que você ouve, você escuta alguém falando e mesmo assim você rejeita, você se torna culpado. Então, se você rejeitou Jesus, você já se coloca no lago de fogo. Porque não tem outro caminho, não tem três caminhos, né? Tipo, você aceita Jesus ou não aceita, né? Não tem terceira opção. Ela fala, eu vou ficar aqui em cima do muro, né? Não sei ainda. Então não existe, porque o muro já é do diabo, então, né? Então fica aí a dica, né? Melhor aceitar enquanto é tempo. Bora lá. Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição? Como é que é isso? Efésios 1, verso 4 e o verso 5 e Romanos 8, verso 29. Então, Deus, ele nos predestinou sim para sermos filhos santos e irrepreensíveis, né? Que é o que está escrito na palavra de Deus. Então, a gente foi predestinado a ser filho, santo, irrepreensível, né? A gente foi predestinado para a salvação, a gente foi predestinado para a vida eterna. Isso a gente foi predestinado. Mas por ter livre-arbítrio, nós podemos escolher rejeitar ou aceitar, né? Então a decisão é de cada um, porque você precisa acreditar. Se você não acredita, aí fica meio complicado, né? Aqui, a Bíblia rejeita a ideia de que alguns foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição, mas enfatiza que em Cristo todos nós fomos predestinados à salvação. Romanos 8, verso 29. Contudo, Deus respeita a decisão do ser humano, né? Está em Deuteronômio 30, o verso 19 e 20. Em João 16, 31, o que devo fazer para experimentar a salvação? Então, você deve aceitar Jesus como seu Salvador. Assim você vai experimentar a salvação de Cristo. Então, o processo de salvação envolve os seguintes passos.
Você precisa aceitar Cristo como seu salvador pessoal, que está lá em Atos 4:12. Você precisa se arrepender e confessar, né, seus pecados, em Atos 3, o verso 19, mas é confessar a Deus, se arrepender para Deus, né? Agora, se você cometeu algum pecado com o coleguinha, você tem que pedir perdão primeiro pro coleguinha, né? Independente se ele vai te perdoar ou não, você pede perdão para ele. E confessa o que foi que você fez, né? Que ele vai te perdoar sem saber o que foi que você fez. A não ser que seja uma coisa muito traíra, né? Tipo, apunhalou pelas costas, né? Não. Então, você precisa confessar primeiro, pedir perdão, né, para a pessoa que você fez o mal. E depois pedir perdão para Deus. Tá ok? Tá em Atos 3, verso 19. Também, né, tem a conversão. A conversão é a mudança, né? Tipo, se você roubava, você para de roubar. Então, né, você vai deixando de fazer aquilo que é errado, né? E aí você confessa também os pecados a Deus, que tá lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. E começa a obedecer os 10 mandamentos que está em João 14, o verso 15, né? Se me amais, guardeis meus mandamentos. É isso daí. Novo nascimento através do batismo, né? Que está em João 3, o verso 5. E buscar continuamente o crescimento espiritual, que está em Mateus 24, o verso 13. E através da Bíblia que Deus revelou o plano da salvação, em João 5, o verso 39. Então, você quer experimentar a salvação? Tá aí o que você deve fazer, né? E onde você acha, né, o que você precisa fazer. Então, eu vou deixar na descrição os versos direitinho para você ler na sua Bíblia, né? E não achar que é coisa que a menina tá falando. Tá? Então, tá aí para vocês. E se somos salvos pela fé, qual a função da lei no plano da salvação, né? Tipo, se eu sou salvo pela fé, por que eu tenho que obedecer aos 10 mandamentos? Né? Tipo, minha cabeça não faz sentido isso. Eu já tô salva, não tem que guardar nada não. Deus já cumpriu tudo. A gente vai ver que não é bem assim, né? Tipo, o que Deus cumpriu mesmo foi a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela foi totalmente cumprida, né? Tchau, selado, né? Jesus cumpriu e realmente cessaram os sacrifícios, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus veio e morreu e salvou toda a humanidade, ok? Então, esse realmente foi anulado, porque hoje você não vê ninguém sacrificando animalzinho para que seja perdoado, né, a pessoa, não. Porque Jesus já fez e cumpriu tudo isso. Entende? Agora, quem continua fazendo isso está indo contra a palavra de Deus, se transformando, né, em um anticristo, né? Porque tá duvidando da própria palavra de Deus, né? Olha o mosquitinho. Duvidando da própria palavra de Deus, né? Aí, continuando. Em Romanos 3, o verso 20 e 31, e em Romanos 7, o verso 7. Então, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Então, a lei não salva, tá? Em razão de que pela lei vem vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, os 10 mandamentos, né, te mostra o pleno conhecimento do pecado. Então, se você, não ama a Deus, você tá pecando, né? Se você não usa o nome de Deus em vão, você tá pecando. Se você não tem respeito pelas cores de Deus, né? No caso, como que é mesmo? Tipo, não guarda o sábado também? É pecado?
né? Se você não honra seu pai e sua mãe, você tá pecando. Se você mata, você tá pecando. Se você rouba, você tá pecando. Se você tá adulterando, você tá pecando. Se você cobiça, você tá pecando, né? E todas essas coisas. Então, a lei te mostra o pecado. Mas a lei não te salva, porque quem salva é Jesus, entendeu? Mas aqui tem uma explicaçãozinha melhor, né? Vamos ler aqui, né? Que é a do espelho, né? Que todo mundo vai entender. Ó, a lei revela o pecado, certo? Né? Que você não pode, não pode, não pode, né? Só tem 2 mandamentos onde não tem a palavra não, né? Que é o sábado, lembra do dia de sábado para santificar, né? E o outro é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, né? Que o teu Deus te dá. Então, só esses únicos 2 mandamentos que não tem o não. O resto é tudo não, né? Você pode olhar aí, você deu uma ideia. O resto é tudo não. Só tem esses 2 que um é lembra e o outro é honra, né? Então, lembra de Deus e honra teus pais. Na verdade, se você lembrar de guardar o sábado, você vai estar honrando a Deus. Então, faz todo sentido. Mas, bora lá. A lei revela o pecado, mas não tem o poder de salvar o pecado. Salvar do pecado, né? Assim como o espelho mostra a sujeira, mas não tem poder de limpeza, né? Tipo, você tá olhando que você tá todo sujo de barro, né? Todo melado de lama, né? E aí, você olha no espelho e fala, espelho, me limpa aí, vá. Me mostra limpinha. Se você mesmo não tomar um banho, não trocar essa roupa, você vai olhar no espelho e vai continuar assim. Então, a lei não tem o poder de te limpar do pecado, mas ela te mostra que você tá sujo, né? Tá contaminado com pecado. Porque esse é o objetivo da lei, né? Mostrar o que é o pecado, né? Para que você saiba o que é pecado, você precisa saber. No caso, ver, né, o que é. Então, quando você vai ler lá, você vê que pecado é roubar. Pecado é adulterar. Então, você tá vendo o que é, então você não faz, porque você não quer sujar. Mas, quando Jesus veio, ele ampliou isso daí. Então, ele disse, olha, você tá falando que não peca, né? Mas se você pensar, você já pecou na sua mente. Então, você acha que você tá limpinho? Então, aí, né, você é pego. Então, a lei te mostra o seu pecado. Por isso que a maioria das pessoas não quer guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Prefere guardar tradição humana, né? Porque é mais festa. Vamos curtir as festas, vamos isso, vamos aquilo, e é nóis. E... deixa eu ver aqui, cadê? Tá, aqui. O único que pode salvar do pecado é Cristo, né? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e nos salvou na cruz, né? Nos garantiu a salvação na cruz, né? A lei de Deus, os mandamentos, servem como um muro de proteção. Ele deu-nos sua lei para nos proteger do mal. Então, os mandamentos servem como uma proteção. Então, tem 10 barreiras para que o mal não entre, né, na sua vida, se você cumprir. Agora, se você deixa de cumprir, lascou, né? Porque o mal entra pelaquela pedrinha que caiu. No caso, o murinho que caiu. Então, quando você cumpre toda a lei, você está protegido. A partir do momento que você quebra, né, uma lei, o murinho foi derrubado e o inimigo pode entrar, né? Porque tá aberto. Então ele vai entrar justamente naquele mandamento que você quebrou. Se você quebrou o sábado, então o inimigo vai agir nesse caminho,
né? A obediência do sábado. Então, se foi do roubar, então, se você não guarda o sábado, você também não guarda. Você também vai acabar roubando, você vai acabar adulterando, você vai acabar não amando a Deus, porque quem ama a Deus vai obedecer Ele, né? Então, quem ama a Deus vai obedecer a sua palavra, não vai usar o nome dele em vão, vai amar o próximo, vai cumprir todas essas coisas. Então, quem não ama já quebrou toda a lei. Entendeu? Então, quem mata já quebrou a lei inteira. Então, quem rouba já quebrou a lei inteira. Por quê? O egoísmo já está na pessoa a ponto de que ela não se importa nem com o próximo, nem com a opinião de Deus, nem com nada. Só o que importa é o que ele quer. Então, quando isso acontece, a pessoa já quebrou toda a lei. Então, já se tornou culpado de todas. É isso que a Bíblia diz. A obediência evidencia a salvação recebida, mostrando a conduta adequada para os cristãos. Efésios 2, o verso 10. Então, a evidência de que você realmente, né, está salva em Jesus ou salvo em Jesus é que você começa a obedecer. Não pelas suas próprias forças, mas porque Cristo, né, o Espírito Santo, está te dando força e poder para obedecer, porque em nós mesmos a gente não tem isso, né? A gente não tem. A gente pode até se esforçar, conseguir ali guardar uma coisa ou outra, mas não consegue por muito tempo, né? Porque a gente é ser humano, né? A gente está contaminado. Jesus, ele nunca foi contaminado com o pecado, né? Tanto que ele foi formado pelo Espírito no ventre de Maria. E João 14, verso 15, e 1 João 5, o verso 2 e 3, como podemos experimentar o amor salvador de Jesus em nossas vidas. Aí você vai ver, se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Então, se você quer experimentar o amor, né, salvador de Jesus na sua vida, você precisa guardar os 10 mandamentos, porque a lei é amar, entende? Quando você ama, você guarda os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos te ensinam como amar e te mostra a não pecar. Então, a lei de Deus é perfeita, porque ela não só te ajuda a amar, mas também te ensina a não errar, né? Porque tá lá escrito que você não deve fazer. Então, Jesus afirmou que sem mim nada podeis fazer, né? Que tá lá em João 15, verso 5. E isso inclui a obediência. Então, sem Jesus, você não consegue nem obedecer. Então, você precisa pedir, né, o Espírito Santo que te ajude, te capacite, né, te dê uma vida de obediência e você vai conseguir. Por isso é necessária a comunhão diária com Jesus, através da qual nos é dado poder de santidade. Então, o que vai te tornar santo é todos os dias na presença de Deus, né? O sábado é um bônus, tá? Porque o sábado não foi feito por causa do homem, sim o homem por causa do sábado. Como é que é? Me enrolei, gente. Esqueci aí o verso direito. Bom, bora lá em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Quando é o dia da salvação na Bíblia? Então, na Bíblia, qual é o dia da salvação? Então, você vai ver lá que tá escrito: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, se você não aceitar agora, né, pode que amanhã
não tenha mais amanhã para você, né? Então, Deus está te chamando hoje, né? Agora. Aceita-me a mim como seu Salvador, né? Redentor, advogado e justo juiz da sua vida. Se você aceita, diga amém, né? Porque amém é o nome de Jesus também na Bíblia. Então, se você aceita, diga amém, porque o seu anjo da guarda vai estar anotando que você aceita. Então, pode dizer em voz alta e amém, né? Você aceita agora a salvação. Para que Deus possa tomar conta da sua vida, da sua salvação, da sua vida eterna, né? Ao lado dele. E continuando aqui, o anseio de todo ser humano é a vida eterna, né? Todo mundo viver para sempre. E se for no céu, melhor ainda, né? Porque na nova terra a gente vai ter o Éden de novo, né? Só que Deus vai criar novos céus e nova terra. Então a terra vai ficar renovada, toda bonitona. A gente vai ver vários animaizinhos na vida. Vai finalmente conhecer aqueles dinossauros. Dedo deles, né? Vai ser muito legal. Aqui temos um Deus amoroso que se interessa por nós. Estabeleceu um plano de salvação que nos envolve. A graça de Jesus é suficiente para nos salvar. Aceitamos esse presente pela fé, que resulta em boas obras. Então, se você aceita Jesus, você recebeu esse presente, você vai fazer o resultado. Você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque você já está salvo em nome de Jesus, entende? Então, é natural você fazer coisas boas para o próximo, porque você entende, né no seu íntimo, na sua mente, que você está salvo. Então, é natural você fazer coisas boas e não coisas ruins, porque as coisas ruins vêm daquele que não está salvo, né? Porque quando a gente está no mundo, a gente só pensa, né, na maldade, acorda já pro crime. Agora, a pessoa que já aceitou Deus, aceitou Jesus, né, está salvo, né, porque aceitou Jesus, está salvo pela fé, graça de Deus, tudo isso, a pessoa acorda já pensando no que vai fazer para o próximo, o bem para o próximo. E o próximo é aquele que está do seu lado. Lembre disso, não precisa ir para o outro lado não, porque tem pessoa do seu lado que você pode fazer o bem todos os dias, né? Sua lei nos serve como um muro, né? Que está em Salmo 119, o verso 11. Sua palavra como lâmpada para nos guiar, em Salmo 19 também, o verso 105. Então, 33. Então, a salvação é agora, né? A salvação é agora. Vocês sabiam que as pessoas mais que agiram com maldade, né, aqui na terra, quando forem para o céu, né, se arrependerem, aceitar Jesus, né, como está escrito aí no estudo, fizer essas coisas, mudar a mente, né, pedindo para Deus que transforme a sua mente e tudo, são eles que vão ficar do ladinho de Deus, né, vão ficar os mais próximos de Deus, são eles. Por quê? Aquele negócio, né, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aqueles que mais fizeram mal são aqueles que mais vão ficar próximo de Jesus. Então, né, fica aí uma dica, não sei, né, para aqueles que, né, acham que não tem mais salvação para eles, que tipo,
Ai, não tem como Jesus me aceitar porque eu já matei mais de 400 pessoas. Ah, eu fiz sei lá quanta maldade, isso e aquilo. Não tem mais perdão para mim. Deus te perdoa. Se você pedir perdão a Ele, se arrepender, parando de cometer essas coisas, parando de pensar nessas coisas, se o pensamento vir, você repreende em nome de Jesus, né? E Deus vai fazer a parte dele. Então, se você acha que para você não tem mais perdão, pois saiba que Deus te perdoa. E não só te perdoa, mas no céu você vai ficar coladinho com Jesus, né? Vocês vão ser os mais próximos de Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Para que vocês entendam que Deus perdoa, seja um pecadinho ou um pecadão, porque para Deus pecado é pecado, né? Não interessa, né, o que a gente pensa de pecado, né? Tipo, eu só pensei em roubar, mas na sua mente pensou, então você já roubou. Então, é a mesma coisa de uma pessoa que pega e rouba e leva para casa e sei lá. Então, é a mesma coisa. Então, se você pensou na sua mente, por que essa pessoa não morre? Você já matou. Independente se você colocou uma arma na cabeça da pessoa e atirou, você já fez isso. Então, o pecado, ela começa na mente. Então, se você pensou, você já fez, né? No caso, você já quebrou, né, os mandamentos de Deus, porque o mandamento de Deus é amar. Então, se você pensa na maldade, você não está amando, então você já quebrou a lei. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, né? Curte aí pra dar uma forcinha pro canal, né? Compartilha. E Deus abençoe, né? Bora guardar na nossa mente esse estudo, porque é muito bom esse estudo. E que continue fortalecendo cada um de vocês. E até o próximo vídeo.